Bom dia, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é a Bispa Rita de Cássia, para a honra e glória do Senhor. Vamos deixar hoje nossa palavra de meditação. Vamos explicar aqui para vocês obsessões. A invasão da mente. Vamos lá, vamos ver aqui o que é que diz a obsessão da mente. Obsessão é uma ideia geralmente cheia de emoções, que invade repetida instantaneamente a consciência, mesmo que não seja bem-vinda. Quando essas ideias se manifestam em padrões de comportamento, são chamadas de compulsões. Vamos lá. A obsessão é uma ideia geralmente cheia de emoções que invade repetidamente, instantaneamente a consciência. Mesmo que não seja bem-vinda, estou repetindo, quando essas ideias se manifestam em padrões de comportamento, são chamadas de compulsões. Então, a obsessão é isso que eu li, mas quando você começa a praticar, aí elas já tem outro nome que se chama compulsões. Tem pessoas que são compulsivas, ela pensa e ela age. As obsessões quase sempre indicam dificuldades subjacentes graves. Isso depois se torna um problema, porque elas vão agir e elas vão colocar o que elas pensam, o que elas querem no seu subconsciente, e ela vai provocar a realização desses atos. E esses atos vão ser realizados. Vamos ver na Bíblia alguns exemplos. Por exemplo, a Bíblia aqui nos ensina 3 tipos de obsessões. Primeira, impulsiva. Segundo, inibidora. Terceira, obsessão intelectual. Vamos começar pela primeira. Obsessão impulsiva, ideias que levam a ações repetidas, o que pode ser destrutiva. A perseguição dos cristãos por Saulo de Tarso, por exemplo. E onde é que você vê isso? Em Atos, capítulo 8, do versículo 3. Está também em Gálatas, capítulo 1, versículo 13. E a obsessão inibidora. Vamos lá. Antes de eu começar na obsessão inibidora, nós sabemos, vamos falar um pouco do apóstolo Saulo de Tarso. O Saulo é o apóstolo Paulo. O Saulo é quando ele cismou que teria que matar os cristãos. Ele botou na mente, ele tinha uma obsessão. Primeiro, ele ajudou a matar Estevão. E segundo, ele foi pegar uma carta, no caminho de Damasco. Ele foi pego por Jesus. Ele foi pego por Jesus porque ele ia perseguir e matar os judeus. Ia pegar uma carta para destruir todo o judeu. Então, ele tinha uma obsessão pela religião cristã e ele lutou contra. Então, ele tinha uma obsessão na sua mente e o seu ato, ele agiu pela compulsão. E aí Jesus encontrou com ele e ele se converteu com esse discípulo maravilhoso que se tornou, graças ao apóstolo Paulo e a sabedoria que Deus entregou a ele, nós podemos desfrutar do Novo Testamento. Não foi só ele que escreveu, mas a maioria das cartas foi o apóstolo Paulo, o nosso antigo fariseu, estudado teólogo, que tinha obsessão em perseguir os cristãos, chamado Saulo de Tarso. Se vocês quiserem ler sobre a história e a conversão do nosso apóstolo Paulo, o antigo Saulo de Tarso, está em Atos, capítulo 8, versículo 3, em Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Amém? Segunda obsessão, inibidoras. Vamos lá. O que a Bíblia diz sobre isso? Dúvidas sobre ações. As ações e reações do rei Davi e o seu desejo por Betsaba. Faço ou não faço? Ele, como rei, era algo para se envergonhar, Ele não era para fazer o ato, mas ele viu, desejou e provocou a morte do seu guarda fiel para assim ficar com a sua esposa. Bem,
Está em 2 de Samuel, capítulo 11, no versículo 1 ao 17. Mas a obsessão passou a ser uma compulsão, porque o ato foi consumado. Desejos da carne foi consumado. E nós sabemos que através desse ato, Deus cobrou e Deus abençoou. O rei Davi se arrependeu. Todos nós somos pecadores. Não deixe que a obsessão entre na sua mente a ponto de perder totalmente o controle e botar tudo a perder por gerações. Nós sabemos que o rei Davi sofreu muito. Nós sabemos também que Jesus veio de Davi. Jesus veio da geração de Davi. E através do relacionamento do rei Davi com Betsaba, que foi do ato do seu pecado, ele perdeu o seu primeiro filho, sofreu, e ele teve o rei Salomão, que foi bênção, e escreveu também aqui no Antigo Testamento. Tem os seus livros de Salomão. Agora, lembrando que Jesus também veio da geração de Davi, e Davi sofreu muito com seus filhos, foi perseguido, queriam tomar o trono, e até os seus soldados teve que assassinou seu filho Absalão, sua filha foi estrupada pelo filho mais velho, e Absalão matou. Mesmo assim, foi estrupada por seu filho mais velho que sua irmã estrupou, e o seu irmão Absalão matou o irmão, e ainda mesmo assim ele quis tomar o reinado do seu pai. Então, os seus soldados, sabemos que ele, fugindo dos soldados de Davi, no qual seu pai disse: não mate, quero ele vivo, deixe ele vivo. Ele fugiu à natureza, né? A natureza, Deus é maravilhoso. Tem aquelas árvores parecia a árvore de arame, pegou nos cabelos de Absalão, filho do rei Davi, que a Bíblia conta e diz e revela que era um homem muito bonito, que era um homem imprescindível na sua aparência, belíssimo aos olhos humanos, tinha um cabelo que pela sua cabeleireira foi pego pela árvore, e ali os soldados pegou ele, que ele não tinha como sair com os cabelos pendurados na árvore, e foi assassinado. E o seu soldado mentiu para o rei Davi, mas ele, por causa do seu pecado aqui da obsessão, ele foi um rei feliz, com dias fartos, segundo o coração de Deus, mas ele sofreu pela sua obsessão, pelo seu desejo, e sua obsessão colocada em prática se chama compulsão. Não haja pela sua compulsão. Pense sempre 10 vezes. Pense no pró, no contra, no que há de vir depois do fato de ser consumado, antes mesmo de ser consumado. Amém? Vamos lá. O nosso exemplo aqui da obsessão. Obsessão terceira, intelectuais. Quer dizer isso? Pergunta sobre o propósito de vida ou de destino eterno. Encontro de jovens rico com Jesus, que faz pessoa refletir. Pronto. Aqui o jovem muito intelectual, muito rico, muito sábio, se achando que já teria tudo. Obedecia aos 10 mandamentos e não te faltava nada. Onde é que você vai ver essa reflexão? Em Mateus, Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 20. Apenas o Senhor Jesus pode remover a ansiedade e preocupação que o acompanhem, comportamentos obsessivos. Ele desafiou o cristão e entregar a ele os seus cuidados. Ou seja, Jesus falou para esse jovem intelectual, do terceiro exemplo da obsessão, que ele disse que já tinha tudo e queria seguir Jesus. E Jesus disse: tem. Jesus olhou para ele e viu que ele era apegado. Ele era apegado aos seus bens materiais. Então Jesus disse: dá tudo e dá aos pobres, segue-me. Então ele não falou nada e saiu, porque o coração dele está na riqueza, não estava em Jesus. Então, sabe lá Deus como é que ele conseguiu essas coisas, esses dinheiro.
né? Essa obsessão dele de ganhar dinheiro. Tem pessoas que é obcecado por jogar na loto. Ganha dinheiro e depois perde tudo em um mês. Então, e pode levar à morte, e pode levar a vício, pode levar a perdas absurdas. Então, cuidado com as obsessões da mente, cuidado com o que o diabo bota na sua mente, porque pode levar ao fracasso e muito sério. Então, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: fique livre das obsessões e faz parte da experiência de se utilizar a mente de Cristo. Utilize a mente de Cristo. Peça a Deus sabedoria, a mente santa, a mente pura, a mente sem malícia, a mente sem ser maquiavélica, a mente sem estar provocando as pessoas e depois dar uma de inocente. Então procure viver a mente de Cristo. Está aqui em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. E o que está ao alcance de todos os cristãos. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Se utilizar, aprender, crescer com a mente de Cristo, está à disposição de todos os cristãos. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor venha nos ajudar a quem tem esse comportamento, quem é obcecado por determinadas coisas, quem é obcecado em determinadas coisas, que faz o impossível virar possível a preço de sangue, a preço de engano, a preço de mentiras, a preço de bruxaria, a preço de compras e venda de coisas ilegais. Meu Deus, nós repreendemos nesse dia, nessa noite, nessa hora, que alguém que está neste caminho que possa fazer uma análise e entrar, Senhor, procurar ajuda espiritual para que ele venha aprender com a mente de Cristo, que ele venha ler 1 de Pedro, capítulo 5, que assim ele vai aprender e o Senhor vai falar com ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor possa dar cura de alma, a cura espiritual, que o Senhor venha encontrar com ele, assim como o Senhor deu arrependimento ao rei Davi, o Senhor deu arrependimento ao apóstolo Saulo e fez um grande homem. Infelizmente o rico nós não sabemos aonde foi parar, porque ele não deixou seus bens e nem deu a ninguém, ele simplesmente retrocedeu. Então, há tempo para tudo debaixo do sol, diz a palavra do Senhor, que você possa se convencer que nós precisamos da mente de Cristo para melhoras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus.